Eu saúdo a todos os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. E eu peço aos amados que abram, por favor, no livro de... Isso mesmo, Êxodo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Depois, iremos ler a 1 de Pedro, capítulo 2, quiser já deixar no jeito aí, depois dessa, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, tá? Se quiser já deixar, é o que leremos logo após essa leitura aqui, tá? Vou deixar já aí, ó. Não iremos ler muito, tá? Êxodo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Imediatamente iremos ler. Lá. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é mais uma mensagem, é mais um episódio da série A Restauração do Sacerdócio. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Te agradecemos, ó Pai, por todos os livramentos que tu tens nos dado e por essa oportunidade maravilhosa de estarmos outra vez reunidos como igreja, Pai. Te louvamos por cada irmão, por cada irmã que está conosco nesta noite, unidos, ó Pai, em um mesmo Espírito, em uma só fé, em um só Senhor, mesmo que geograficamente sejamos separados. Ó Pai, mas quantas vezes multidões estão reunidas em um mesmo lugar, mas separadas espiritualmente. Te louvamos, ó Pai, pela maravilha da internet, que o Senhor deu a sabedoria ao homem para poder fazê-la, para que dessa forma nós possamos anunciar a Tua palavra nos lugares mais distantes. Abençoa os nossos irmãos que estão nos ouvindo do Ceará, de São Paulo, da Bahia, ó Deus de Israel, da Inglaterra, do Espírito Santo, de Minas Gerais, ó Deus, dos Estados Unidos, ó Pai. Abençoa os irmãos que estão nos ouvindo aqui do Rio de Janeiro, ó Deus. Visita cada lar, cada família que é representada, trazendo a Tua paz, a Tua unção. Que seja mais essa uma noite de bênção e de restauração. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, queiram sentar-se, por favor. E o título dessa mensagem é Enxergando o Sacerdócio na Bíblia. Nesse texto aqui, como vocês viram, acontece logo depois que Israel sai da terra do Egito, onde Deus dá o livramento, depois que Ele manda todas as pragas, e acontece esse evento no Monte Sinai, e Deus fala com Moisés. Deles terem passado pelo Mar Vermelho a pés enxutos, depois das 10 pragas assolarem o Egito, ele ainda
manda maná e manda carne. A alegria é tão grande que no capítulo 15, no versículo 20, Miriam e as mulheres dançavam de alegria. Então agora, Deus faz esse anúncio para Israel. É importante você entender que aqui o texto está dizendo, dessa maneira, vós tereis um reino sacerdotal. Certo? Um reino. Mas olha o que vai acontecer depois dessa promessa de Deus a Moisés. Ele dá os 10 mandamentos, ele dá algumas leis, e logo no capítulo 24, Moisés e os anciãos sobem um monte, e lá, Deus ordena toda a maneira que ele iria fazer para que houvesse um reino sacerdotal. Ele fala sobre as ofertas para o tabernáculo, a arca de madeira de cetim, o propiciatório de ouro puro, as tábuas do tabernáculo, as cortinas, o altar, o incensário, e vai dizendo de tudo. A escolha de Arão e seus filhos para o sacerdócio, os sacrifícios e as cerimônias. Mas, como ele se demorasse lá em cima do monte, o povo meio que constrange Arão a fazer um bezerro de ouro. Aí já estaremos no capítulo 32. E eles fazem esse bezerro de ouro, e por causa disso, Moisés quebra as tábuas Então, o que acontece? Dessa forma, Deus manda matar todos os idólatras. Então, aquilo que talvez fosse acessível a todas as outras tribos, porque eram 12 tribos, veja o que vai acontecer agora, no capítulo 32, no versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram com ele todos os filhos de Levi. Então, dessa razão, a partir de então, os únicos que teriam acesso ao tabernáculo seria Arão e seus filhos e a tribo de Levi. Ou seja, aquela promessa que havia sido que eles seriam um reino sacerdotal, agora já não aconteceria mais. Eles não teriam o acesso que Levi, Arão tinham ao tabernáculo, de tocar nas coisas santas, de comer das coisas santas, de participar de todas as oferendas, sacrifícios, do serviço do templo. O que isso tem a ver conosco agora? Por que esse tema, a restauração do sacerdócio? Porque a condição agora da igreja não difere muito daquele momento. O motivo pelo qual os outros não participaram e os idólatras foram mortos, vale a pena ressaltar, foi porque eles fizeram o quê? Eles fizeram um bezerro para idolatrar. Percebe? Um dos motivos que o sacerdócio nosso, da igreja, o sacerdócio do Senhor foi esquecido, porque hoje dá mais certo usar a idolatria para encher a casa do que pregar o evangelho da forma que tem que ser pregada. O que eu quero dizer com isso? Hoje é mais fácil você atrair pessoas a virem à casa adorar ao Senhor, se vier um cantor famoso, uma celebridade, ou se for um pastor que se deixa idolatrar, que busca passear a idolatria, porque da mesma forma que pela demora de Moisés descer do monte, eles fizeram um bezerro de ouro, muitos
pela demora da volta de Jesus, já não estão mais crendo. Não é só o mundo que não crê na volta de Jesus. Muitos crentes nem percebem, pode até dizer que creem, mas se crescem realmente na volta de Jesus, eles estariam se preparando. Partindo dessa premissa, é que nós entraremos para enxergar o nosso sacerdócio na palavra. Porque nenhuma afirmativa é validada se não estiver na palavra. Mas antes de entrarmos de uma maneira mais ampla sobre o nosso sacerdócio, vale a pena informar algumas coisas que se fazem confusão. Eu poderia deixar para falar isso depois, mas eu preciso falar logo agora, para que muitos já pisem em terra firme. Há uma confusão quando se diz que o sacerdote é só o pastor. Há uma coisa errada, porque o sacerdote não é o pastor. Todos nós somos sacerdotes. É o que nós devemos entender mais para frente. Isso é um fato. Só que alguns preferem dizer que o pastor é sacerdote para dominar o povo e fazer com que o povo coma na mão deles, dependam deles o tempo todo. Isso é errado. A Bíblia fala que depois que o véu for rasgado de alto a baixo, todos, não só os homens e as mulheres e as crianças são sacerdotes. Isso é uma verdade. Agora, qual o problema aí? O problema é que, porque se entende que nós somos sacerdotes, alguém pensa que pode ser sacerdote sozinho em casa, que não precisa de pastor, que não precisa de uma igreja. Aí ele já não entendeu o reino. Nós não podemos jamais entender a igreja como um todo apenas pelo prisma do sacerdócio. Claro que estamos pregando sobre a restauração do sacerdócio, que é a partir daí que se abre o leque para poder entender todas as outras coisas. Isso é fato. Mas temos que entender que o nosso sacerdócio não é a única coisa que representa o nosso relacionamento com Deus e nem a igreja, a eclésia. Então, além de que o sacerdote não era um sacerdote sozinho, era uma turma de sacerdotes e um sumo sacerdote que trabalhavam no templo. Então já começa por aí que não havia nenhum sacerdote, eu sou sacerdote lá na minha casa. Não. Os sacerdotes trabalhavam em união. Então já cai por terra essa ideia de alguém achar, mesmo que seja pastor. Já vi casos de pastor que achou que já era muito antigo, muito pastorzão, e parou de dirigir a igreja para se envolver na política e morreu espiritualmente. O casamento foi dissolvido, porque nem o pastor é um sacerdote sozinho. Então, o sacerdócio é coletivo, ok? Trabalhavam em conjunto, os sacerdotes e os levitas, fazendo todo o trabalho do templo, que não era pouco. Mas também vale a pena relembrar que a comparação da igreja por Jesus é que nós somos o corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça. E fala que todo o corpo é juntado pelas juntas e ligaduras. Então, somos um corpo. Não somos só um sacerdote. Não podemos olhar a nossa vida só pelo prisma do sacerdócio. Ele vai nos levar lá. Mas vale a pena dizer dessa forma. Então, se você cortar um dedo e não houver uma cirurgia, o corpo não vai morrer, vai? Mas aquele dedo vai morrer, porque foi desligado do corpo. Percebe? Por outro lado, Paulo diz que todos os membros são importantes. O pé, ele nos leva para muitos lugares, mas como ele vai levar se a mão não calçar o sapato nele? Então não existe no reino essa ideia que podemos ser autossuficientes. Não vamos abrir nessa
meditação, mas precisamos entender que somos um corpo. Claro que isso vai se ampliar muito mais à medida que estudarmos sobre o sacerdócio, mas vale a pena dizer isso, porque muita gente está confundido com o sacerdócio e morrendo espiritualmente, crendo. Então são dois extremos. De um lado, alguém que diz que sacerdote é só o pastor. Todo mundo é ralé, todo mundo aceita uma vida medíocre, tá? Lembra que medíocre não é algo tão horrível, não. Medíocre é abaixo da média, tá? Medíocre é uma coisa mediana, que você diz medíocre. Porque alguém falou que sacerdote é só o pastor, como se Deus tivesse filho predileto. Mas na outra ponta, tem a outra pessoa achando que porque ele é sacerdote, ele não precisa nem de pastor e nem da igreja. E nós não só precisamos de um pastor, mas precisamos também um do outro. E o pastor também precisa das ovelhas, e ele também é ovelha, as ovelhas são do Senhor. Somos um corpo. Amém? Bom, era só uma introduçãozinha, mas o que nós vamos agora caminhar é sobre isso daqui. Enxergando o sacerdócio na palavra. Então, nós vimos aqui a promessa do reino sacerdotal, e agora nós vimos aqui Pedro dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Bom, ainda em Pedro, nós vamos firmar um pouco mais em Pedro, do que já falamos um pouco lá, em Levítico, né? Porque aqui em Pedro existem mais algumas informações importantes para a gente. Bom, primeiro, está dizendo, nós somos geração eleita, sacerdócio real. Olha como é que a Escritura se alinha. Levítico, Pedro. Agora, observe aqui, Apocalipse 1. O título é Enxergando o Nosso Sacerdócio na Bíblia. Apocalipse 1, versículos 5, 6 e 10. Amém? Diz assim, ó: e da parte de Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e a Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 5, 10. E olhei, e para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, as pessoas às vezes pensam que o sacerdócio vai acontecer no futuro. Não. Para que você tenha uma noção que o sacerdócio começa aqui, e o nosso reinado também. Observe o que fala Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão quando? Pegou? Bom, amados, é mais uma vez que eu falo, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Em Levítico a promessa era um reino sacerdotal. Agora em Pedro, reis e sacerdotes, reino sacerdotal. Em Apocalipse, reis e sacerdotes. Em Romanos, reinarão em vida. Eu creio que não há dúvida alguma do que nós somos em Cristo, do que valeu aquele sangue na cruz, do que valeu aquela morte tão sofrida, onde Ele nos colocou, nos tirou de um lugar horrível e nos fez reis e sacerdotes. Mas isso não terá valor algum se nós não assumirmos, se nós ignorarmos. E quando falamos da restauração dos sacerdócios, é porque, infelizmente, muitos ainda não entenderam o seu sacerdócio. E como nós podemos enxergar o sacerdócio na Bíblia? Bom, a gente não vai poder ler muita referência por causa do tempo, mas todo mundo sabe que Paulo disse: sede meus imitadores como eu de Cristo, certo? Pedro falou
para seguir as suas pisadas. E por que onde que Paulo imitava Cristo, igreja? Simples, é só olhar a vida de Paulo. Paulo exercendo o seu sacerdócio. Se você observar a biografia de Jesus, você vai encontrar essas frases várias vezes. E Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Deserto tem o quê? Comida? Água? Claro que não. Ou então, e Jesus foi para o monte e a noite inteira orou. Vamos observar o sacerdócio na vida de Paulo? Atos 9. Quando Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, Atos 9. Vamos ler o 8 também. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Percebe? Paulo ali começava o seu sacerdócio. Oração e jejum. Quando Ananias vai falar com ele, sabe o que aconteceu, né? Caiu uma escama dos olhos dele. Os olhos dele se abriram. É o poder do sacerdócio. Podemos ver também um sacerdócio na vida de um homem chamado Cornélio, ainda em Atos. Capítulo 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa à hora 9. Cornélio não era judeu, Cornélio era gentil, orava e jejuava. Já era o Espírito Santo movendo nele, ele já estava exercendo o seu sacerdócio. Olha o que acontece quando Pedro vai pregar para ele. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Percebe? Percebe como a Bíblia nos mostra o sacerdócio acontecendo. Agora, observa agora Paulo falando do seu sacerdócio. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Observe: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Agora, 11, ainda em Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. É o sacerdócio sendo exercido por Paulo. Agora vamos observar a igreja de Atos dos Apóstolos também exercendo o seu sacerdócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Agora, 14, 2 e 3 também.
Opa. Não, perdão. Opa, só um minutinho. É, 23. 14 e 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, jejum e oração e leitura da Bíblia era uma prática contínua da igreja. Quando você não entende isso como sacerdócio, acontecem vários problemas. Primeiro problema que há é que as pessoas colocam em pé de igualdade. Por exemplo, evangelizar, dar comida para os pobres, tocar o instrumento, cantar, quem sabe dirigir um coral com o sacerdócio. Percebe? Não é a mesma coisa. Fazer um salgado para a cantina, igreja que tem cantina. O problema é quando não se entende a prioridade do evangelho, o sacerdócio. Primeira coisa é que as pessoas, eu não oro nem jejum, mas em compensação eu dou comida para o mendigo, eu vou entrar no céu. Eles pensam assim. Outro problema, quando não se entende que oração, jejum, leitura da Bíblia e vigília é sacerdócio. Qual é o outro problema? Que olhando para o Velho Testamento, hoje não vamos, mas iremos abrir mais para frente, nós iremos observar que todo o serviço do tabernáculo eram ininterruptos. Então, o azeite da lâmpada ficaria acesa sempre. Então, o trabalho para fabricar o azeite não parava. Os holocaustos aconteciam sempre. Por isso diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, quando se entende o sacerdócio, primeiro, número 1, se prioriza a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, em relação a outras coisas. Segundo, se entende que não se pode parar. Terceiro, quando se entende o sacerdócio, também se entende o motivo pelo qual ele foi estabelecido. Então, quando olhamos para a velha aliança, que é sombra, não é imagem exata, nós temos um vislumbre. Só que temos que observar as mudanças. Na velha aliança, haviam as ofertas que eram feitas por causa do pecado, certo? Mas havia também a oferta de manjares, que não tinha nada a ver com o pecado. O entendimento é parecido, mas a diferença mesmo é que na lei eles ofereciam o holocausto quando eles pecavam. E agora na nova aliança nós oferecemos o sacrifício antes de pecar, para não pecar. Bom, como nós enxergamos o sacerdócio então na Bíblia? Bom, Pedro, vamos lá, agora já vemos. Vamos entender mais. Por que oração, jejum... Mas pastor, por que oração, jejum e leitura da palavra de Deus e vigília é o nosso sacerdócio? Por quê? Eu sei, alguém vai perguntar, né? Eu não estou descobrindo pólvora, isso é evangelho antigo, mas não é pregado em muitos lugares, infelizmente, mas é o que está na Bíblia. Bom, veja bem o que... Volta para Pedro, por favor. Capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2. No 9, nós lemos que nós somos geração eleita a sacerdócio real, certo? Bom, agora, vamos ler agora do início. Ou melhor,
Do 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo. Para quê, igreja? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos cruzar o que Pedro falou com o nosso amado apóstolo Paulo falou. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pegou ou não pegou? Só não pegou quem não quer pegar. Pedro fala oferecer sacrifícios espirituais. Paulo fala apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só não pega quem não quiser. Irmãos, se Pedro fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, se Pedro fala para oferecer sacrifícios espirituais, e Paulo fala que o sacrifício é para oferecer com o corpo, quem não entender que isso é jejum, oração e leitura da Bíblia, tem que arrumar um óculos. Está muito claro. E quando olhamos para Atos dos Apóstolos, vemos isso o tempo todo. Quando olhamos para Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Jesus indo para o monte orar a noite toda, Paulo dizendo nas vigílias muitas vezes, Jesus indo para o deserto jejuar, Paulo dizendo em jejum muitas vezes. Irmãos, quem não conseguir enxergar os sacerdotes dessa forma, precisa orar mais um pouquinho. Percebe? Agora o ponto é, se formos pregar para crente convertido, é como Cornélio. Cornélio nem sabia de Jesus. O Espírito Santo já movia nele. Ele já jejuava. Só que hoje em dia a preocupação não é pregar o evangelho, é quantos irão vir. E às vezes não se fala do sacerdócio, porque o sacerdócio, olhado pelo lado de fora, não é muito bonito. Mas não pense que, se você chegasse no tabernáculo, você ia ver uma coisa muito romântica, não. O tabernáculo é bonitinho nas figuras. Bom, eu, pelo menos, que gosto muito de animais, seria um sofrimento. Aquela ovelha linda, sendo degolada. Então, o tabernáculo era muito bonito, mas o serviço lá não era muito bonito, não. Os animais sendo mortos, touros sacrificados. Já imaginou o cheiro daquele animal queimando lá no altar? A mesma coisa é o sacerdócio visto pelo lado de fora. Então, quando se fala de jejum, oração, leitura da Bíblia e vigília, não. Tem um cantor famoso? Aí eu vou. Tem um pregador famoso, daqueles celebridade, eu vou. Tem luzes piscando, fumacinha saindo? Percebe? Então não querem. Não tem muita graça. Jesus disse o quê? O reino dos céus não vem do exterior. Agora, o efeito do sacerdócio, aí é lindo. O efeito de quem vive o sacerdócio, aí é maravilhoso. Onde passa, fica um rastro de cura, salvação e libertação. Então, amados, a importância de se entender o sacerdócio é porque se nós acharmos que quando vamos para Cristo, apenas a palavra, o que fazer, vai resolver o problema? Amados, é como nós estivéssemos na lei. Não será hoje o dia, mas iremos falar um pouco de como era a lei em relação à graça. Na lei havia uma série de ordenanças, bônus e punições, bônus para quem cumprisse e punição para quem não cumprisse. Assim era a velha aliança. E as punições, algumas eram a morte. Na nova, temos sim um monte de coisa que nos ensinam a fazer. Mas qual é a diferença da velha para a nova? Que a nova aliança empoderou a humanidade para vencer a carne. Então veja bem,
Se nós acharmos que vamos para Jesus e viramos um anjo e ignorarmos o sacerdócio e acharmos que só por saber o que fazer faremos, nós estamos querendo ser melhor do que Jesus. Porque Jesus, que é o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, vivia uma vida contínua de oração e jejum. Eu e você achar que nós poderemos vencer a nossa carne sem viver o que ele viveu, nós estamos voltando para a velha aliança, porque na velha aliança era assim, irmãos. Então, a importância de enxergar o sacerdócio na Bíblia é viver a nova aliança, porque se nós acharmos que vamos para a igreja para uma aula de boas maneiras, como tratar a esposa, como tratar o marido, como ser um bom funcionário, como ser um cidadão exemplar, isso tudo tinha na lei. O que não tinha na lei era o quê? Véu rasgado, acesso ao Pai. Temos ousadia para entrar no santuário. Compreende? Essa é a diferença. Então, quando nós vivemos um evangelho onde só não se valoriza o sacerdócio, somos meros religiosos. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e esses opõem um ao outro para que não façais os que quereis. Temos a guerra entre nós ainda. A redenção final é só um arrebatamento. Ou exercemos o nosso sacerdócio, fortalecemos o nosso espírito, e o nosso espírito mortifica a carne, ou então iremos tentar o tempo todo. Exercer o sacerdócio é um ato de humildade, é reconhecer que precisamos de Deus. Crente que vive uma vida de oração, de jejum e de leitura da Bíblia e de vigília, é um crente que está reconhecendo que não é capaz, mas que em Cristo ele é capaz. Por isso, observe o que fala agora, abra por favor, Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Irmão, a nossa carne, ela não é sujeita à lei de Deus. Mas agora, veja aqui. Agora olha o 13. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito, observe que está em quê? Em letra minúscula, tá? Se pelo Espírito mortificado as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito como, irmão? Se o nosso Espírito estiver cheio do Espírito Santo, ele vence a nossa carne. Mas se o nosso Espírito estiver vazio, nós iremos pecar, irmãos. Irmãos, não viramos anjo. O nosso sacerdócio não é uma opção. O nosso sacerdócio é o nosso dever. E por que temos que pregar sobre a restauração do sacerdócio? Como fez Neemias na mensagem que é a origem dessa série. Porque hoje ele está esquecido. Por exemplo, se você perguntar a alguém assim, irmãos, nós estamos na lei ou na graça? Alguém vai dizer, nós estamos na graça. Mas, se olharmos bem, nós estamos em uma lei, não na lei de Moisés, nem pensar. Jesus nos resgatou da maldição da lei, mas muitos não sabem que nós temos uma lei a seguir. E que lei é essa? Abra Coríntios 9:20. 1 de Coríntios 9:20.
Fiz-me como os judeus para os judeus. Eu vou esperar. Acharam? Fiz-me como os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Agora, observe o que ele vai dizer. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Viu aí? Paulo está dizendo aqui, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Agora, volta para Romanos 8. Olha o que vai dizer aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estamos em qual lei? Estamos na lei do Espírito, irmãos. E nessa lei do Espírito, nós somos sacerdotes. A briga dos judeus com a igreja primitiva é porque eles não aceitavam que agora era só jejum, oração e leitura da Bíblia. Eles achavam que era muito pouco. Mas hoje nem esse pouco, que os judeus achavam que era nada, porque todo o trabalho do templo terminou, hoje a igreja não quer fazer mais, porque não foram ensinados a isso. E alguns até acham que jejum, oração, vigília é jugo pesado. Jugo pesado era a lei, irmão. Aquela trabalheira medonha de trazer os animais, matar os animais, a juntar os cereais, fazer azeite para colocar na lamparina, aquilo que era trabalho. Mas por que muitos acham que é pesado? Porque não entende aquilo que nós falamos. Quando eu falo da graça, alguns pensam que a graça, irmãos, é só favor imerecido, irmãos. Ninguém, quando ora ou jejua ou lê a Bíblia ou faz vigílias, faz isso sozinho. É o Espírito Santo que se move em nós para fazermos. Compreende? Então, se é o Espírito Santo que opera em nós o querer e efetuar, não é pesado. O ponto é que algumas pessoas acham que vão para Jesus, Jesus já fez tudo e não há nada mais para fazer. Enxergando o sacerdócio da Bíblia, só por esses textos, quem está no Espírito já entendeu. Mas você quer enxergar mais o sacerdócio? Tem gente que diz, para que nós vamos para Jesus? Alguém fala, eu vou para Jesus vou para Jesus para ser salvo, amém? Mas que mais? Para receber as bênçãos. Aí o slogan é, venham receber a sua bênção, né? Que tem, parem de sofrer e tudo mais. Amados, nós vamos para Jesus para ser curados, exercendo o nosso sacerdócio. E temos um dever. Jesus, quando ele pregava, ele dizia, arrependei-vos, mas ele não falou assim, olha, vem para mim que agora vocês vão só descansar. Não. O que ele disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o que mais? Tome a cada dia a sua cruz. Agora, então temos algo para fazer? Isso aqui não foi Paulo que falou, você falou, ó, quem quiser, ele falou, ó, quem quiser vir, ele não fazia igual os pregadores, venham, não, quem quiser, o negócio é esse. Ele não fazia aquele merchan, né? Venham a mim, que eu multiplico o pão, que eu transformo algo em vinho. Não, quem quiser vir a mim, negar-se a si mesmo. E carregar, quando? A cada dia a sua cruz. Está lembrado que Paulo fala? A cada dia morro. Estou crucificado com Cristo. Paulo carregava a sua cruz a cada dia, porque se a gente não carregar a nossa cruz a cada dia, a nossa carne desce da cruz e começa a aprontar. Não tem carne convertida. Mas tem mais. Deixa eu olhar a palavra aqui.
que mais Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí o camarada pensa, até aqui, né? Se fosse só até aqui, é legal, eu vou para Jesus, que ele vai aliviar o meu fardo. Aí tem outra parte, a parte B. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aí sim encontrareis descanso para vossas almas. Por isso que o Paulão falou que é loucura da pregação, né? O cara está cansado e ele fala, ó, vem descansar carregando o meu jugo. Como é que é isso? Pois é, o sacerdócio, que parece, pelo lado de fora, algo pesado, quem vive o sacerdócio, descobre que não é pesado. Quem entende o sacerdócio tem fome de jejum, tem fome de oração, tem sede de vigília, porque sente a glória de Cristo aqui na terra. Ele reina em vida. Essa é a diferença. De novo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vou te aliviar. Mas para você ser aliviado, tem um jugo para carregar. Mas ele chama jugo suave e fardo leve. Que jugo é esse, amados? A cruz, o sacerdócio. Por que está dizendo que é suave? É porque é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Só que Ele não vai te obrigar a orar, não vai te obrigar a jejuar, não vai te obrigar a ler a Bíblia. Esse é o ponto. O Espírito Santo não é opressor, entende? Agora, por que é suave? Porque o Espírito Santo, ele trabalha conosco, ele nos leva a jejuar de uma forma leve e suave. Agora, jugo suave, fardo leve. Por que ele fala de jugo e fala de fardo? Ele não enganou. Sabe a parte boa, irmão? Que Jesus não enganou ninguém. Ele não chegou e falou, vem comigo, que agora é só chocolate. Não, ele não falou isso não. Jugo suave é a cruz a cada dia. Fardo leve. Paulo falou do fardo leve. A nossa leve e momentânea tribulação produz um peso muito excelente de glória. Por quê? As tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Percebe? Então, quando nós entendemos o sacerdócio, tudo muda. Quando entendemos que estamos em uma lei, irmãos, muda tudo. Na lei do Espírito. Por quê? Se vivemos em uma lei e porventura quebramos alguma lei, obviamente, não é nenhuma novidade para ninguém que vive no Brasil, que tem um monte de lei, o que acontece quando a gente quebra uma lei de trânsito, não é verdade? Uma lei, como se diz, social, não é verdade? E até lei da natureza, se você solta algo assim, se eu soltar esse celular aqui, ele vai quebrar, lei da gravidade. A mesma coisa acontece, por isso tem que se entender, amado, a mesma coisa acontece quando nós não entendemos o sacerdócio e achamos que podemos ficar um tempão sem jejuar, que está tranquilo. Um tempão sem ler a Bíblia, não, mas já li a Bíblia 3 vezes. Não tem jeito. Bíblia você pode ler 300.000 vezes, que se você ler mais uma vez, ela fala contigo diferente. E não depende de Deus, somos nós que não conseguimos absorver tudo que tem nela de uma só vez, porque somos ainda carne, não somos só espírito. Então, amados, falar sobre a restauração do sacerdócio é importante, porque sem o sacerdócio somos meros religiosos. A diferença do Evangelho para qualquer outra religião é que o Evangelho é ser nova criatura. O Evangelho é autoridade para não pecar.
o Evangelho é alegria, paz, gozo, justiça, alegria no Espírito Santo. Mas se não houver o sacerdócio, só vai sobrar uma aula de boas maneiras. Agora, qual é a parte ruim disso tudo? Que piora é que na lei, se alguém adulterasse, morria. Na lei, se um filho amaldiçoasse o pai, morria. E observe na nova aliança, não tem essas punições agora na lei do Espírito. Por essa razão, é que é necessário viver o sacerdócio, exercer o sacerdócio. Porque senão, iremos pecar invariavelmente, irmão, não tem como. Não tem carne convertida, não tem pastor, não tem presbítero, não tem missionário, não tem, irmãos. Não tem esse que parar de exercer o seu sacerdócio, ele vai vencer. Então, observe bem, amados, por que também que temos que enxergar o sacerdócio, e esse é o último tópico. Amados, os profetas vaticinaram, todos eles, novo pacto, novo espírito, coração de carne, tirar o coração de pedra. Como que aconteceria isso? Com a vinda do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, já falei, ele não é opressor, possessor. Tanto que a palavra fala, não entristeçai o Espírito Santo, não extingais o Espírito. Por que quando Jesus, ele dá o sermão da montanha, ele arrocha mais a lei? Que na lei, dizia o quê? Se alguém adulterar, era pecado, né? O que Jesus fala? Só de cobiçar já adulterou. Na lei dizia, amarás um ao outro, ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus disse? Amar o inimigo. Então, se você observar todo o sermão da montanha, sabe o que Jesus estava fazendo? Sabe que a menor nomenclatura que podemos dar para o sermão da montanha, sabe qual é? Sabe que todo país tem uma constituição, não é verdade? O sermão da montanha é a constituição da nova aliança. Jesus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele trouxe a nova aliança, uma nova constituição. Mais difícil que a velha. Por isso em Hebreus diz o quê? Mudando-se o sacerdócio, mudam-se as leis. Pegou? Se você lê o Sermão da Montanha, o tempo todo ele diz, ouviste o que foi disso? Eu digo diferente, ouviste o que foi disso? Ele estava mudando a lei, irmão. Só que medite essa parte comigo, é o último tópico. Ele muda e arrocha mais. Agora, peraí, irmãos, se a lei já era pesada, eles não conseguiriam fazer, irmãos, os apóstolos bugaram. Pedro, quem pode receber essa palavra? O que era complicado já era mais. Por que Jesus arrochou mais? Porque ele sabia que quando ele abrisse seus braços na cruz, que ele morresse, o véu do templo rasgasse de alto a baixo, receberíamos a libertação da carne e do pecado, e sim, estaríamos na condição de receber o Espírito Santo, que nos ajudaria a exercer o nosso sacerdócio, e assim teríamos um coração de carne ao invés de um coração de pedra. Mas isso não é automático. Para que isso aconteça, precisamos o quê? Exercer o nosso sacerdócio. Se fosse assim, a igreja de Atos, você acha que é por acaso que está lá em Atos dos Apóstolos, a igreja jejuando e orando? Tu acha que é por acaso que Paulo, preste atenção no que eu vou falar, já estamos terminando a mensagem. Paulo, o que mais escreveu cartas, o Novo Testamento,
fala logo dele dessa forma: encontro com Jesus, 3 dias de jejum e oração, sem ver, não comeu e nem bebeu. Depois ele fala, em jejum muitas vezes, em vigília muitas vezes. Ele estava dando a receita para ser um crente vitorioso, irmãos. Então, amados, eu termino essa mensagem nessa noite, falando para você, se você quer viver uma vida de triunfo, se você quer suportar o que está vindo, o que vai vir, não tem outra saída, se você não entender a importância do seu sacerdócio. Se você entender que oração e jejum não é opcional, leitura da Bíblia, principalmente o plano de leitura, pelo menos no Novo Testamento, é importante, não resta outra forma, não resta, porque a única coisa que vai fazer com que você seja atraído a congregar, a amar, é o sacerdócio. Senão, a única forma de trazer você para a igreja é para assistir um cantor famoso, é para assistir uma celebridade, ou para algum entretenimento. Porque a única coisa que move um crente a vir adorar ao Senhor, a vir evangelizar, a ter uma vida exemplar no seu trabalho, é exercendo o seu sacerdócio. Porque a nossa carne, ela não se converte. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, no arrebatamento, tragada foi a morte da vitória. Aí sim, a redenção final. Mas até lá, viveremos, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, para que não façais os que quereis, mas andai em espírito e cumprireis as consciências da carne. Andar em espírito é andar na lei de Deus. Andar na lei de Deus é sim exercer o seu sacerdócio. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, ó Deus, restaura, ó Deus, o sacerdócio da tua igreja, Pai. Restaura, Senhor. Ó Pai de misericórdia, restaura das ruínas, ó Pai. Ó Deus, eu oro como orou Neemias, Pai, vindo, ó Deus, a vergonha que estava Jerusalém totalmente destruída, Pai. Ó Deus, como a igreja declinou do que era antes, por causa do sacerdócio. Quantas coisas, Pai, foram incluídas em um culto, para se fazer a casa ficar mais cheia. Ó Deus, mas eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Eu sei que nesta hora, Senhor, Tu estás visitando os lares, Tu estás restaurando vidas, ó Pai. Eu sei que nessa hora, Senhor, Tu estás levantando um exército, Pai, porque eu sei que a morte do Teu Filho na cruz não foi em vão, e que o Senhor vem buscar uma igreja pura e santa, imaculada como a Virgem. Por isso, Pai, nessa noite eu te peço, ó Deus, aviva a Tua igreja, Pai, aviva a Tua obra, Senhor. Restaura o nosso sacerdócio, Pai. Restaura, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.